Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os equipamentos de proteção, equipamentos de segurança, que tem como objetivo proteger o usuário do laboratório, né, o manipulador, e tentar minimizar o dano ao meio ambiente. Os equipamentos de segurança, eles se dividem em equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva. Os equipamentos de proteção individual, eles se destinam à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde do trabalhador. Alguns exemplos de EPIs são luvas, jalecos, óculos de proteção, máscaras e respiradores. Lembrando que nós temos vários outros, não apenas esses. Antes da gente falar um pouquinho sobre cada um desses EPIs, é importante lembrar que não basta apenas conhecer esses EPIs. É importante que cada um tenha consciência da sua responsabilidade no uso dos EPIs, no uso adequado desses EPIs e na manutenção e guarda desses equipamentos, para que eles estejam acessíveis a todos e adequados no momento do uso. As luvas se constituem um dos equipamentos mais importantes da proteção do indivíduo, uma vez que protegem uma área do corpo que está constantemente em contato com as substâncias mais diversas, as mãos. Uma coisa importante a lembrar é que o uso da luva ele é obrigatório na manipulação de substâncias diversas, não só de material biológico, como de material químico, mas ele não isenta da lavagem das mãos. É importante lembrar que as mãos devem ser lavadas antes do uso das luvas e mesmo depois, ao término do experimento, as mãos devem ser lavadas, porque pode haver eventualmente algum furo, alguma ruptura nessa luva que não seja perceptível no primeiro momento, ou mesmo durante o uso pode acontecer algum tipo de vazamento, algum comprometimento desse material e haver a contaminação das mãos. Importante também lembrar que as luvas elas devem ser usadas somente para a realização do experimento e deve ser evitado a todo custo a manipulação de diferentes objetos fora da área de trabalho, celulares, por exemplo, canetas, maçanetas. Se for preciso sair do laboratório, usar o banheiro, as luvas devem ser retiradas e colocadas posteriormente. São cuidados que a gente tem que estar atento o tempo todo, de extrema importância. As luvas que a gente usa durante procedimentos de experimentos, elas são normalmente descartáveis. É muito importante que você use a luva adequada para o experimento, para a manipulação que você vai fazer. É importante que você use a luva adequada para o tamanho da sua mão, para que não fique apertada demais, desconfortável, nem fique sobrando demais, porque isso pode causar acidente. Você precisa se sentir confortável e confortável para manipular o material que você vai usar. Nós temos aqui como exemplo, da minha mão aqui, uma luva de nitrilo, tá? E nós temos também uma bastante comum, de uso bastante amplo e diversificado, a luva de látex, tá? Mas lembrando que para produto químico, as luvas de látex, na verdade, elas são permeáveis a um grande número de produtos químicos. Então é importante que você consulte os manuais, consulte tabelas disponíveis na internet para que você use a luva adequada de acordo com o produto que vai ser manipulado. Aqui está a luva de látex e nós temos também essas luvas de látex, de nitrilo, de PVC, elas são adequadas para manipulação tanto de material químico quanto biológico, dependendo do tipo de material, mas nós temos também luvas especiais para manipular materiais com temperaturas muito baixas, o pessoal que trabalha com materiais com nitrogênio líquido, por exemplo. Luvas para pegar materiais quentes, que nós utilizamos em experimentos que demandam aquecimento. E temos luvas de borracha, um pouco mais grossa, mais resistente, para que a gente use em caso de acidente, em caso de derramamento. Então aqui nós podemos ver uma tabela, onde nós temos alguns tipos de luvas, especificando o seu uso mais comum. Então nós temos luvas de PVC, utilizada comumente para manipulação de ácidos e bases,
Luva de nitrilo, utilizado para manipulação de ácidos, bases, álcools, óleos, graxas e alguns solventes orgânicos também. Luva de neoprene, também utilizada para ácidos, sais, cetonas, solventes à base de petróleo, detergentes, álcools, substâncias corrosivas e até gorduras animais. Luva de borracha butílica para ácidos, bases diluídos, álcools, cetonas e ésteres. Tem maior resistência contra a permeação de gases e vapores aquosos. Luva de acetato de polivinila, que é bom para solventes aromáticos, alifáticos e até para halogenados, mas não é adequada para soluções aquosas. Luva de Viton, especial para solventes orgânicos, clorados ou aromáticos. E nós temos também a Silver Shield, que são chamadas de luvas de cobertura, que são boas para praticamente todos os produtos químicos e muito usadas em caso de acidente, justamente por conta disso. E as luvas de látex, que como já foi dito, elas são na verdade permeáveis à maioria dos produtos químicos, portanto não sendo as mais adequadas para o trabalho com produtos químicos. Nós temos ainda aqui no quadro 2 uma comparação bastante interessante que mostra os pontos fortes e os pontos fracos dos principais tipos de luvas, dos mais usados. Então nós temos que a luva de látex, ela tem excelente maleabilidade, resistência a rasgos, boa resistência a diversos ácidos e cetonas. Porém, deve-se evitar o contato com óleos, graxas e derivados de hidrocarboneto, ou seja, não é boa para produtos aromáticos. A neoprene, resistência química polivalente a ácidos, solventes alifáticos, boa resistência à luz do sol, mas deve-se evitar o contato com solventes clorados. A luva de nitrilo tem grande resistência à abrasão e à perfuração, e grande resistência a hidrocarbonetos e derivados, mas deve-se evitar o contato com solventes que contenham cetonas, com ácidos oxidantes e com produtos orgânicos azotados. E a luva de PVC tem boa resistência a ácidos e bases, mas tem baixa resistência mecânica e deve-se evitar o contato com solventes que contenham cetonas e solventes aromáticos também. Então, cada luva ela apresenta o seu uso adequado. E como é que você vai saber? Você deve procurar os manuais, tem vários manuais na internet. Nós citamos como exemplo, aqui nós damos como exemplo aqui um manual de fácil acesso, disponível na internet, onde você pode consultar o material que vai ser manipulado, qual é a luva mais adequada para a manipulação desse material. Falando um pouquinho sobre os óculos de segurança, eles são equipamentos de extrema importância, que protegem a região da face, especialmente os olhos, e devem ser usados por quaisquer profissionais que trabalham na área de manipulação de produtos químicos e mesmo material biológico, e principalmente em almoxarifados e depósitos. O óculos de segurança, ele deve ser leve, confortável, deve ter no tratamento anti-risco e anti-embaçamento. E é importante lembrar, para quem usa óculos, como eu, que existem modelos de óculos de segurança adequados para colocar por cima do seu óculos de uso pessoal. Os óculos eles vão proteger, então, o indivíduo contra salpicos, borrifos, gotas, impactos e estilhaços quando ocorrer a quebra de material. Então, é de suma importância, de acordo com o experimento que você vai realizar, que você use o óculos de segurança. Uma coisa importante é que depois do uso, o óculos de segurança ele deve ser lavado, deve ser higienizado com água e sabão, detergente à base de cloro, como água sanitária, mas não se deve utilizar álcool. O álcool ele pode danificar o óculos, ele pode sofrer perda da qualidade do seu material, em função do material de que ele é feito. Então, não pode utilizar o álcool. É importante lembrar isso porque muitas vezes a gente pensa em higienizar o material, a gente pensa logo no álcool, né? Nesse caso não é adequado, é lavagem com água e sabão ou com detergente à base de cloro, desinfetante à base de cloro. Não utilizar álcool. O jaleco, ele se destina à proteção do corpo, principalmente do tórax do indivíduo. Ele é de uso obrigatório dentro do laboratório e exclusivo para uso dentro do laboratório. O indivíduo ele não deve sair de dentro do laboratório com o jaleco, porque ele vai estar levando para fora do laboratório resíduos, sejam eles químicos ou biológicos, e trazendo no seu retorno para dentro do laboratório resíduos do ambiente externo para dentro do laboratório. O jaleco ele deve ser preferencialmente de fibra de algodão, que tem mais dificuldade para ser inflamada no caso de incêndio, de um eventual incêndio no laboratório. As fibras sintéticas inflamam com mais facilidade. E um ponto importante também
é que o jaleco de quem trabalha no laboratório químico, num laboratório que tenha muitos produtos químicos, que faça manipulação com frequência de produtos químicos, ele deve ser preferencialmente sem bolsos e mesmo sem as aberturas laterais. Você tem com frequência produtos dispersos no ar e esses produtos tendem a se depositar nos bolsos ou nessas aberturas laterais, onde com frequência o indivíduo coloca a mão e aí esse material fica em contato com esse material, com esse resíduo, levando esse resíduo também para outras partes. Um outro ponto importante, ainda no que diz respeito ao jaleco, é que ele deve ser sempre de mangas compridas e a altura pelo menos até a altura do joelho. Agora vamos falar um pouco sobre as máscaras e os respiradores, que são extremamente importantes, pois se destinam à proteção das vias respiratórias. As máscaras e os respiradores, elas devem ser usados sempre que trabalhar num ambiente onde possa haver substâncias químicas em suspensão, substâncias voláteis, material biológico. As máscaras são normalmente descartáveis, são feitas de material sintético. Uma coisa importante em relação às máscaras é que elas devem ser adequadas ao formato do rosto e não devem ficar também desconfortáveis e devem promover adequada proteção de acordo com o material que você está usando. Eu vou colocar aqui essa máscara e vou explicar para vocês do que eu estou falando. As máscaras cirúrgicas, por exemplo, elas não oferecem uma vedação total do rosto. Então, dependendo do material que está sendo manipulado, dependendo do meu objetivo, do experimento de trabalho, não são as mais adequadas para serem utilizadas. Então, a gente tem, além das máscaras cirúrgicas, as máscaras PFF, já vou explicar para vocês. Ó, elas oferecem uma vedação mais adequada do rosto, aumentando a proteção. Essas máscaras desse tipo, que cobrem a boca, o nariz e se apoiam embaixo do queixo, elas são chamadas de PFF, peça semifacial filtrante. Elas têm vários tipos de acordo com o nível de proteção. Então, nós podemos ter PFF1, PFF2, PFF3, conforme vai aumentando o número, vai aumentando o nível de proteção. Então, mais uma vez, é importante buscar o uso adequado para a tarefa que vai ser realizada. Então, a PFF1, ela protege as vias respiratórias contra poeiras e névoas. PFF2, além de poeiras e névoas, fumos também, que é material bem mais fino. E a PFF3 protege ainda contra radionuclídeos. Então, conforme eu aumento o número da máscara, eu aumento o nível de proteção. Lembrando, mais uma vez, que estamos falando de materiais de uso individual e descartáveis. Os respiradores, eles também são de uso individual, de uso pessoal, mas eles não são descartáveis, porém eles têm filtros que devem ser trocados de tempos em tempos, de acordo com o uso. Então, se você usa com muita frequência, de acordo com o manual, com o tempo de uso daquele filtro, você vai fazer a substituição para que ele continue tendo o uso adequado. Uma coisa de extrema importância também no uso dos respiradores é que ele não aperte demais o rosto e não se torne desconfortável e nem fique muito frouxo para não oferecer a vedação adequada. Eu vou colocar aqui para vocês verem um exemplo. Não sei se vai dar para ouvir assim, acho que não. Vocês observaram que eu puxei as fitinhas laterais para aumentar o contato da máscara com o rosto, aumentando a vedação, não permitindo nenhum tipo de
vazamento, é importante que isso seja feito, mas ao mesmo tempo que não se torne desconfortável. Você não pode apertar demais, porque senão fica desconfortável e você não vai conseguir trabalhar muito tempo com essa máscara. Lembrando que esse tipo de respirador é apenas um tipo, é um exemplo que nós estamos dando, mas existem outros tipos, existem respiradores que protegem o rosto inteiro, tem também a parte de cima, existem respiradores que protegem toda a cabeça, tá? Então, cada um, novamente, ressaltando, adequado para um determinado uso. O setor de segurança do seu ambiente de trabalho, no caso aqui na UERJ, a gente tem a Coordenadoria de Segurança do Trabalho, a COSET, que pode orientar sobre o uso de cada um desses EPIs, qual é o uso adequado para cada situação. Então, se você tiver dúvida, procure ajuda, procure se informar para que você possa se proteger da maneira adequada. Lembrando, mais uma vez, a questão da higienização, como no caso dos respiradores, eles vão ser utilizados por mais de uma pessoa, sempre após o uso, promover a higienização adequada e a guarda desse material no saco plástico, devidamente acondicionado, no ambiente seco, livre de umidade, para que ele possa ser utilizado posteriormente e está sempre verificando a qualidade do filtro e a necessidade da troca. Lembrando também, em relação ao EPI, tanto o jaleco, por exemplo, que é um material de uso pessoal do indivíduo, é de responsabilidade do usuário, seja estagiário, seja técnico, seja professor, a guarda desse equipamento, o cuidado na higienização desse equipamento e manter esse equipamento de uso individual sempre disponível para uso, sempre limpo e disponível. Então é importante que você conheça quais são os equipamentos de proteção que você precisa usar, que você saiba onde esses equipamentos estão guardados e que você possa usá-los de maneira adequada e acondicioná-los também de maneira adequada para que outros depois de você eventualmente possam também estar utilizando. Em que casos que eu vou utilizar o respirador? Eu vou utilizar o respirador quando eu estiver trabalhando na limpeza de almoxarifados de produtos químicos, porque existe uma demanda muito grande, uma quantidade muito grande de material disperso no ambiente. Em caso de acidente, com derramamento ou vazamento, é importante que eu use também o respirador. E em operações diversas com substâncias voláteis, substâncias tóxicas, anestésicos, substâncias neurotóxicas diversas, é importante também o uso de respirador para que essa substância não entre em contato com o organismo. Agora vamos falar de um equipamento de proteção que muita gente não dá muita bola, mas é muito importante porque evita que os nossos cabelos tragam para o laboratório resíduos os mais diversos que nós trazemos da rua, dos ambientes por onde passamos, e que levem também para esses ambientes resíduos do laboratório. Então é importante o uso da touca, mantendo esse cabelo limpo e livre de resíduos, e além do mais evita que pessoas que tenham cabelos longos, volumosos, possam eventualmente estar ocasionando algum acidente no laboratório por conta desse cabelo. Então o cabelo mantido preso dentro da touca, devidamente acondicionado, sem contato com o material que está sendo manipulado. Obviamente, ao deixar o laboratório, essa touca deve ser retirada antes, assim como o jaleco, lembrando que todo o material que a gente usa no ambiente de trabalho, nós estamos manipulando, ele deve ser deixado lá e não levado corredor afora, porque estaremos então levando esses resíduos junto conosco. Da mesma forma que nós temos a touca, nós temos uma espécie de touca para o pé, né? Um material sintético também, do mesmo material que é feita a touca. Colocar esse propé por cima do sapato para evitar que no ambiente de trabalho eu tenha o contato do resíduo que eu trago da rua. Isso é muito importante em áreas assépticas, por exemplo, onde eu tenho que manter condições realmente estéreis, então eu não posso estar trazendo esse material todo contaminado da rua para esse ambiente. Eu calço o propé por cima do calçado para eu poder fazer uso desse local em condições adequadas. Por fim, terminando a nossa exposição sobre equipamento de proteção individual, nós temos ainda os protetores auriculares, porque é muito comum que no ambiente de laboratório eu tenha vários equipamentos ligados ao mesmo tempo, e esses vários equipamentos ligados ao mesmo tempo promovem um ruído que muitas vezes está acima
do volume adequado, do volume de conforto para o usuário do laboratório. Então, se for este o caso, isso vai ser determinado pelo setor de segurança do trabalho. Deverá ser utilizado um equipamento de proteção auditiva, que também existem vários modelos de acordo com o nível de ruído característico do seu ambiente de trabalho. Então você vai escolher junto com a equipe de segurança do trabalho qual é o nível de ruído, você vai observar qual é o nível de ruído no seu ambiente de trabalho, qual é o equipamento de proteção auditiva mais adequado, e aí você fará uso desse equipamento para evitar que no futuro, breve ou não, você tenha perda auditiva, perda da sua qualidade de audição em função dos ruídos do laboratório, que muitas vezes a gente acostuma e acha que é normal, mas pode estar acima de um nível considerado aceitável. E quando for preciso levar para casa para fazer a higienização, por exemplo, no caso do jaleco, esse deve ser levado dentro de um saco plástico para casa, para que seja feita a limpeza, a lavagem, enfim, e não deve ser lavado junto com a roupa comum de casa, lavar separadamente, não lavar junto com a roupa de casa. E trazer também para o laboratório dentro de um saquinho plástico, sem misturar com outras substâncias. Enfim, sempre prezando pela limpeza, higienização, guarda adequada e manutenção desse equipamento, para que você possa sempre estar utilizando e mantendo as condições de segurança. Ok? Então, terminamos por hoje. No próximo vídeo, então, nós vamos falar sobre os equipamentos de proteção coletiva. Obrigada!